O ambiente sofisticado do restaurante Bela Vista era preenchido pelo tilintar constante de cristais e talheres de prata, mas para Valentina Silva, aquele som era apenas o ruído de fundo de uma jornada exaustiva. Com os pés latejando após 3 turnos seguidos, ela equilibrava o peso da bandeja enquanto tentava ignorar as cobranças ásperas do gerente, Carlos. Cada gota de suor e cada sorriso forçado tinham um destino certo, o fundo para a cirurgia de emergência de sua mãe. Valentina não tinha o luxo de possuir orgulho, ela possuía responsabilidades, um irmão estudante e uma conta hospitalar que crescia mais rápido do que suas gorjetas. Ao se aproximar da mesa 12, ela serviu o vinho com uma elegância ensaiada, mentindo habilmente sobre o atraso para acalmar os clientes impacientes, enquanto sua mente calculava quanto ainda faltava para garantir a saúde da mulher que lhe dera tudo. O ritmo frenético do salão mudou drasticamente quando Dante Moreira cruzou a entrada. Ele não apenas caminhava, ele comandava o espaço com a autoridade de quem nasceu em berço de ouro. Herdeiro de um império que Valentina só conhecia pelas páginas amassadas das revistas de consultório, Dante vestia um terno que representava anos de trabalho dela. Ele estava acompanhado pela elite de sua linhagem, a matriarca Beatriz, de olhar gélido e postura imperial, e seus irmãos acompanhados de mulheres que pareciam esculpidas em mármore. O gerente Carlos, num sussurro urgente, ordenou que ela tratasse aquele grupo como realeza. Valentina respirou fundo, ajeitou o avental e caminhou em direção à área privativa, sem saber que estava prestes a entrar em um turbilhão que mudaria sua vida. Ao se aproximar para servir o champanhe Dom Perignon solicitado por Dona Beatriz, Valentina foi interrompida por um grito que cortou o ar refinado do restaurante. Dante Moreira. Não me ignore, exclamou uma mulher deslumbrante que avançava pelo salão como uma tempestade. Era Camila Ventura, a socialite e ex-noiva cuja separação recente havia alimentado os tabloides por semanas. O silêncio que se seguiu foi absoluto, transformando o jantar de gala em um espetáculo público de lavagem de roupa suja. Dante se levantou, o rosto tenso, tentando inutilmente conter o escândalo. Camila, por favor. Não aqui, não agora, ele pediu, mas sua voz foi abafada pelo ressentimento dela, que estava decidida a humilhá-lo diante de sua família e de toda a alta sociedade presente. A cena se tornou um campo de batalha verbal. Camila disparava acusações de covardia e falta de caráter, alegando que Dante a havia descartado por mensagem após usá-la para manter as aparências. A família Moreira permanecia petrificada, enquanto Dona Beatriz tentava, sem sucesso, manter a compostura. Você é um homem sem palavra, Dante. E aposto que está sozinho porque nenhuma mulher com um pingo de autoestima aceitaria ficar com alguém como você, cuspiu Camila, a voz ecoando pelas paredes de mármore. Valentina, estática com sua bandeja de taças a poucos metros de distância, sentia o peso da humilhação que emanava de Dante. Ele parecia um homem acuado, vendo sua reputação e a dignidade de seus sobrenomes serem estraçalhadas em praça pública. Foi então que o desespero de Dante encontrou o olhar atento de Valentina. Em um impulso nascido da necessidade de autopreservação e do desejo de encerrar aquele massacre, ele tomou uma decisão drástica. Na verdade, eu não estou sozinho. Eu estou namorando, declarou ele, a voz subitamente firme, embora seus olhos traíssem uma súplica silenciosa. Antes que Valentina pudesse processar o que estava acontecendo, ele caminhou em sua direção, parando ao seu lado sob o olhar chocado de todos os presentes. O coração dela disparou, as mãos tremendo sob o peso da bandeja. Ele a envolveu com uma proximidade que cheirava a perfume caro e urgência, transformando a simples garçonete no centro de uma farsa monumental que ninguém ali estava preparado para questionar. A tensão no restaurante atingiu o ápice quando Dante, num movimento calculado, segurou levemente a cintura de Valentina, ancorando-a à sua mentira. Estou namorando com ela, ele afirmou, enquanto o queixo de Camila caía e Dona Beatriz perdia a cor. Valentina sentia o peso de centenas de olhos sobre si, mas foi o sussurro de Dante, quase inaudível para qualquer outro, que a paralisou. Por favor, apenas concorde. Eu te pago o que você precisar. Aquela proposta silenciosa, feita em um segundo de contato visual intenso, era o contrato mais estranho que ela já receberá. Ela era apenas uma peça em um jogo de poder, mas o dinheiro mencionado poderia ser a salvação de sua mãe. Em um piscar de olhos, a garçonete invisível tornou-se a protagonista de um romance inventado.
Sem tempo para raciocinar, Valentina forçou uma expressão de calma que não sentia. É verdade, ela disse, sua voz saindo mais firme do que esperava, embora por dentro estivesse desmoronando. Nós queríamos manter isso privado por enquanto. O choque no rosto de Camila foi substituído por uma expressão de puro escárnio. Uma garçonete, Dante. Você trocou a nossa história por alguém que serve mesas. A pergunta carregada de preconceito apenas fortaleceu a determinação de Dante. Ele olhou para Valentina com uma ternura fingida que quase parecia real. Eu troquei o teatro por alguém de verdade, ele retrucou, atingindo Camila onde mais doía. O salão, antes silencioso, explodiu em sussurros enquanto o drama se desenrolava como um filme de Hollywood diante de espectadores ávidos. Dona Beatriz, recuperando-se do baque inicial, levantou-se e caminhou até o casal improvável. Seus olhos escanearam Valentina de cima a baixo, avaliando cada detalhe dos sapatos gastos e do avental simples. Dante, você tem muito o que explicar, disse ela, embora houvesse uma nota de curiosidade em sua voz autoritária. Dante não recuou. Ele sabia que precisava selar o acordo ali mesmo. Explicarei tudo depois, mãe. Agora, se nos dão licença, preciso de um momento com minha namorada. Ele conduziu Valentina para longe da mesa, guiando-a até um canto reservado perto da varanda. O toque de sua mão em suas costas era quente e firme, uma âncora em meio ao caos que ele mesmo havia criado para escapar da fúria de uma ex-noiva amargurada. Quando finalmente ficaram a sós, longe do alcance dos ouvidos curiosos, a máscara de confiança de Dante caiu por um instante. Eu sinto muito por ter te colocado nisso, ele começou, a voz baixa e carregada de uma sinceridade inesperada. Mas eu precisava que ela parasse. Eu precisava que minha família visse que eu seguia em frente. Por favor, finja que me beija por 10 minutos, ou apenas fique aqui comigo como se fossemos íntimos até que ela vá embora. Eu dobro o seu salário de 1 ano hoje mesmo. Valentina olhou para o homem diante dela. Ele não era mais o herdeiro arrogante, mas alguém vulnerável que estava comprando uma saída para sua vergonha. O valor oferecido era exatamente o que ela precisava para salvar a vida de sua mãe. O que aconteceu nos minutos seguintes mudou o curso de suas vidas para sempre. O beijo encenado, que começou como um contrato comercial, carregou uma eletricidade que nenhum dos dois esperava. Para o mundo exterior, era a confirmação de uma paixão proibida e repentina. Para eles, era o início de uma aliança perigosa. Valentina deixou de ser a garçonete invisível para se tornar o mistério mais comentado da cidade, enquanto Dante descobria que a mulher que ele escolheu por desespero possuía uma força que nenhuma de suas conquistas anteriores jamais teve. Naquela noite, entre o cheiro de champanhe caro e a promessa de um pagamento salvador, o destino entrelaçou a sobrevivência dela com a redenção dele. O choque paralisou o restaurante, mas a mente de Valentina trabalhava em uma velocidade furiosa. Quando Dante estendeu a mão e a chamou de amor, o mundo pareceu desacelerar. Ela olhou para os dedos dele, longos e bem cuidados, e depois para os olhos que escondiam uma súplica desesperada por trás da fachada de herdeiro inabalável. Valentina. Amor, vem cá, ele exclamou, criando um palco onde ela era a protagonista involuntária. O sussurro dele que se seguiu foi uma proposta de pacto com o diabo. Por favor, apenas alguns minutos. Finja que me beija. Finja que somos um casal. Te pago o que precisar. Para Valentina, não era apenas um teatro, era a chance de salvar sua mãe. Quanto ela devolveu em um fio de voz, recebendo como resposta a promessa de R$ 5.000 por apenas 10 minutos de farsa. O valor de R$ 5.000 ecoou como um hino de esperança em sua mente. Era o preço da entrada para a cirurgia cardíaca que sua mãe tanto necessitava, o fim temporário das noites em claro calculando dívidas. Valentina deixou o avental e a bandeja para trás, simbolizando a transição momentânea de garçonete a namorada de um magnata. Dante, você não devia ter contado assim na frente de todo mundo, ela disse, sua voz projetando uma intimidade que ela nem sabia que possuía. Ao se aproximar e beijá-lo na bochecha, ela sentiu o alívio dele como uma onda física. Dante, aproveitando a deixa, envolveu-a pela cintura e mentiu com uma perfeição assustadora. Desculpa, amor. Não queria que descobrissem assim. Camila Ventura, a ex-noiva ferida,
observava a cena com uma mistura de náusea e incredulidade. O desprezo em sua voz era palpável quando ela questionou se Dante estava realmente envolvido com uma funcionária do restaurante. Você está namorando com a garçonete, disparou ela, atacando a classe social de Valentina como se fosse uma doença contagiosa. Dante, porém, não recuou 1 milímetro. Ele apertou Valentina contra o corpo, um gesto protetor que enviou calafrios pela espinha da jovem. Estou namorando com Valentina. E ela não é apenas uma garçonete, é a mulher mais incrível que já conhecia, afirmou ele, elevando Valentina a um pedestal que ela nunca imaginou ocupar, mesmo que fosse apenas por 10 minutos. A matriarca, Dona Beatriz Moreira, aproximou-se com a precisão de um predador, avaliando cada centímetro daquela mulher que supostamente cativara seu filho mais difícil. E desde quando vocês estão namorando? Indagou ela, o tom gélido e analítico. Dante, o mestre da improvisação, não hesitou. 3 meses. Temos mantido discrição porque, bem, vocês sabem como a mídia pode ser. Valentina sentiu o peso da mentira crescer. 3 meses de um relacionamento inexistente agora faziam parte de sua biografia oficial. Beatriz insistiu, querendo saber por que o filho nunca mencionara Valentina. Por que queria ter certeza de que era sério antes de apresentá-la para a família, justificou Dante, selando o destino de ambos. Camila soltou uma risada amarga, recusando-se a aceitar que fora substituída por alguém comum. Isso é ridículo. Dante, você não pode estar falando sério, zombou ela, tentando encontrar uma rachadura na máscara de seu ex-noivo. Mas Dante estava jogando tudo ou nada. Estou completamente sério. Camila, você estava certa sobre uma coisa, eu não sabia o que era compromisso até conhecer Valentina, declarou ele. Enquanto o relógio mental de Valentina contava cada segundo daquela eternidade, Dona Beatriz deu o checkmate. Bom, se é assim, acho que precisamos conhecer melhor esta jovem que conquistou o coração do meu filho. Valentina percebeu, horrorizada, que 10 minutos seriam apenas o prólogo de um drama muito maior. O silêncio que se instalou no salão era denso, carregado de julgamentos silenciosos. Valentina sentia-se um animal exótico em exposição, mas a humilhação de Camila despertou nela um lampejo de orgulho que ela pensava ter perdido entre turnos duplos. Quando Camila se referiu a ela novamente de forma pejorativa, Valentina não permitiu que Dante a defendesse. Com ela tem nome, Valentina Silva. E sim, ele está falando sério, afirmou com uma altivez que surpreendeu até o próprio Dante. Dona Beatriz, intrigada pela resistência da moça, continuou o interrogatório sobre suas origens. Nasci e cresci aqui na cidade, senhoras, Zona Norte, respondeu Valentina, vendo os sussurros de desaprovação correrem pela mesa da elite. A honestidade brutal de Valentina tornou-se sua melhor arma e, ao mesmo tempo, sua maior vulnerabilidade. Quando questionada sobre sua família pelo irmão mais novo de Dante, Rafael, ela não tentou embelezar a realidade de sua luta diária. Meu pai faleceu há 3 anos. Minha mãe está se recuperando de uma condição de saúde, explicou ela. Rafael, desconfiado, quis saber a natureza da doença. Dante tentou intervir para protegê-la, mas Valentina o impediu. Não, tudo bem. Ela precisa de uma cirurgia no coração. É por isso que trabalho tanto para conseguir pagar o tratamento, disse ela, expondo a verdade crua que contrastava com a futilidade das joias de Camila e das taças de cristal ao redor. A revelação sobre a doença da mãe criou um vácuo de silêncio. Até Camila, em sua arrogância cega, pareceu momentaneamente desarmada pela gravidade da situação. Dona Beatriz, mantendo sua postura imperial, comentou com uma ambiguidade perigosa, que admirável. Uma filha dedicada. Valentina não conseguia ler se aquilo era respeito ou sarcasmo, mas sabia que estava em terreno perigoso. Camila, recuperando-se, tentou plantar a semente da dúvida novamente, questionando como um namoro de 3 meses pudesse ter passado tão despercebido. Não acham suspeito, sibilou ela, buscando um aliado na desconfiança da família Moreira que ainda pairava no ar como fumaça. Dante, sentindo a pressão aumentar, reforçou o laço físico com Valentina, passando o braço pela cintura dela com uma possessividade que a fazia sentir-se estranhamente segura e, ao mesmo tempo, apavorada.
O que é suspeito é sua necessidade de questionar minha vida pessoal depois que terminamos, retrucou ele, focando sua raiva em Camila para desviar o escrutínio de Valentina. O calor do corpo de Dante e a firmeza de seu toque eram constantes perturbadoras para ela. Ele não era apenas um cliente ou um milionário agora, ele era o homem que segurava o financiamento da vida de sua mãe, e ela era a mulher que segurava a reputação dele. A troca de olhares entre Valentina e a família Moreira sugeria que o jantar estava longe de terminar. Ela podia sentir que, para Beatriz, a garçonete da Zona Norte era um enigma a ser resolvido ou uma ameaça a ser eliminada. Enquanto isso, o tempo corria, mas o contrato de 10 minutos parecia ter se transformado em uma sentença de longo prazo. Valentina olhou para Dante, e por um breve instante, a mentira pareceu nublar a realidade. Eles eram aliados no caos, dois estranhos unidos por necessidades opostas, ele por dignidade, ela por sobrevivência. O jogo havia começado, e a aposta inicial de R$ 5.000 agora parecia pequena diante do preço que sua alma poderia ter que pagar. Gostaria que eu continuasse narrando as consequências desse. Valentina percebeu que a mentira precisava de sustentação emocional para ser acreditada, então respirou fundo e assumiu o controle da narrativa. Dante tem razão, ela declarou, mergulhando mais fundo no personagem com uma serenidade que surpreendeu a todos. Mantivemos discrição porque queríamos ter certeza dos nossos sentimentos antes de tornar isso público. A declaração soou como um escudo contra o ceticismo que pairava no ar. Camila, entretanto, não estava disposta a recuar e disparou um sarcasmo venenoso sobre onde um casal tão improvável teria se conhecido, sugerindo que o abismo social entre eles era intransponível. Que romântico! E onde vocês se conheceram? No clube, na ópera ou foi aqui mesmo, entre pratos e bandejas, questionou a socialite, tentando reduzir Valentina à sua função de servir. A tentativa de humilhação, contudo, encontrou uma mulher forjada pelas dificuldades da vida, alguém que não se deixava diminuir por palavras carregadas de preconceito. Valentina olhou diretamente nos olhos de Camila e respondeu com uma calma cortante. Nos conhecemos aqui, sim. E Dante foi gentil o suficiente para ver além do uniforme. Nem todos conseguem fazer isso, retrucou ela, lançando uma flecha certeira na futilidade da ex-noiva. O comentário deixou Camila vermelha de raiva, mas antes que a discussão escalasse, a matriarca Beatriz Moreira assumiu o comando da situação com um gesto de autoridade. Bem, já que as apresentações foram feitas desta forma interessante, acho que deveríamos sentar e jantar como uma família civilizada, sentenciou ela, elevando Valentina ao status de convidada de honra. A palavra família ecoou como um trovão, especialmente para Camila, que não escondia sua incredulidade diante da aceitação repentina da matriarca. Dona Beatriz, com sua lógica implacável, explicou que se o relacionamento era sério, Valentina naturalmente passaria a integrar o círculo íntimo dos Moreira. Dante, sentindo o peso da situação, concordou com um nó na garganta enquanto Valentina tentava desesperadamente encontrar uma saída para aquela farsa que já ultrapassara o tempo combinado. Na verdade, preciso voltar ao trabalho. Meu turno ainda não acabou, tentou ela, mas Beatriz Moreira não aceitava recusas. Ela convocou o gerente Carlos, e com a autoridade de quem é dona do mundo, ordenou que Valentina fosse liberada de suas obrigações para jantar com eles. Valentina sentiu o chão desaparecer ao perceber que o que seriam 10 minutos haviam se tornado uma noite inteira sob o escrutínio da elite. O pânico de perder o salário e as gorjetas do turno foi mitigado pelo sussurro urgente de Dante em seu ouvido: vou compensar o valor do turno mais a gorjeta. Ele estava tão encurralado quanto ela, e aquele acordo financeiro silencioso selou o destino da noite. Está bem. Será um prazer jantar com vocês, disse ela, aceitando o convite forçado. Sob os olhares curiosos de todo o restaurante, o grupo se acomodou na mesa reservada, e Dante, em um gesto de cavalheirismo que parecia real demais, puxou a cadeira para que ela se sentasse ao seu lado. O interrogatório começou assim que o grupo se acomodou, liderado pela curiosidade incisiva de Rafael, o irmão de Dante. Valentina respondeu com honestidade sobre seus 2 anos de trabalho no Bela Vista e seu passado trabalhando em uma lanchonete enquanto tentava cursar administração. Tive que trancar o curso quando o papai faleceu.
Precisava trabalhar em tempo integral para sustentar a família, explicou ela, sentindo o rosto esquentar diante daquelas pessoas que nunca precisaram escolher entre um livro e um prato de comida. Para sua surpresa, foi Dante quem fez a primeira pergunta genuína sobre seus sonhos, demonstrando um interesse que parecia romper a barreira do contrato de conveniência que haviam assinado minutos antes. Ao descrever seu sonho de abrir uma lanchonete simples para servir comida de qualidade a preços acessíveis para trabalhadores, Valentina expôs uma visão de mundo que contrastava drasticamente com o luxo artificial que rodeava os Moreira. Algo simples, mas que servisse comida boa e barata para trabalhadores como eu, disse ela. A simplicidade de sua ambição causou um momento de silêncio reflexivo à mesa. Dona Beatriz, surpreendentemente, pareceu aprovar a praticidade da jovem, comentando que muitos em sua posição social poderiam aprender com aquela visão pragmática da vida. No entanto, Camila não estava disposta a deixar o clima de harmonia prosperar e decidiu atacar a estrutura familiar de Valentina. A socialite questionou sobre o sustento da família e os planos para o futuro do irmão de Valentina, Lucas, que sonhava em ser engenheiro. Rafael, seguindo o tom da provocação, perguntou como pretendiam pagar a faculdade, carregando sua voz de uma maldade mal disfarçada. Estamos juntando dinheiro. Ele vai tentar uma bolsa de estudos e eu vou ajudar no que puder, respondeu Valentina com firmeza. Camila, então, tocou na ferida mais profunda ao mencionar a cirurgia da mãe. Deve ser difícil dividir recursos assim, insinuou ela, tentando fazer a luta de Valentina parecer um fardo impossível e diminuir sua dignidade diante de todos. Em vez de se encolher, Valentina se endireitou, encontrando uma força que vinha de anos de sacrifício e amor incondicional. É difícil sim, mas família é prioridade. A gente se vira, trabalha mais, faz sacrifícios. É isso que pessoas que se amam fazem umas pelas outras, afirmou ela. A resposta atingiu a mesa como uma verdade incontestável, expondo as rachaduras emocionais da família Moreira, onde o dinheiro frequentemente comprava silêncio, mas raramente afeto genuíno. Dante a observava com uma expressão que misturava respeito e uma admiração que ele não conseguia ocultar, sentindo que aquela garçonete tinha mais integridade do que qualquer pessoa que ele já conhecera. O silêncio que se seguiu à declaração de Valentina foi quebrado por Dona Beatriz, cujo sorriso, pela primeira vez na noite, pareceu não ser apenas uma máscara de cortesia. Bendito, murmurou a matriarca, reconhecendo a nobreza no caráter da jovem. A atmosfera à mesa mudou sutilmente. Valentina não era mais apenas um estorvo ou uma ferramenta de defesa para Dante, mas uma presença que exigia respeito por sua própria história. Enquanto isso, Camila fervia em silêncio, percebendo que sua tentativa de humilhação havia, na verdade, dado a Valentina o palco perfeito para brilhar com sua autenticidade. A noite estava longe de acabar, e Valentina sabia que cada palavra era um passo em um campo minado. Ela olhou para Dante, que ainda mantinha a mão próxima dela, e sentiu uma conexão estranha se formar em meio àquela mentira monumental. O que começou como uma transação financeira de R$ 5.000 estava se transformando em algo que nenhum contrato poderia prever. Ela estava salvando a mãe, mas ao fazer isso, estava se perdendo em um mundo de segredos e aparências, onde o preço da verdade era muito mais alto do que ela jamais imaginara. O jantar prosseguiu, mas a atmosfera no Bela Vista havia sofrido uma metamorfose sutil. A hostilidade inicial de Rafael e a frieza de Dona Beatriz deram lugar a uma curiosidade genuína. Valentina, sem perceber, cativou a mesa ao narrar sua infância na Zona Norte e as tardes em que ajudava o pai na oficina mecânica. Sua voz, carregada de um afeto profundo ao falar da mãe e dos sacrifícios para manter o sonho da faculdade vivo, humanizou uma realidade que os Moreira costumavam ver apenas através de janelas fumês. De repente, a matriarca voltou-se para o neto com um olhar analítico. E você, Dante? Como se sente namorando com alguém tão diferente do seu círculo usual? Questionou ela. Dante hesitou, mas quando seus olhos encontraram os de Valentina, algo mudou. Me sinto mais leve, mais honesto. Valentina me faz lembrar do que realmente importa na vida, confessou ele, e por um instante, a mentira pareceu pulsar com a batida da verdade. Dona Beatriz observou a troca de olhares com um interesse renovado e, ao fim de quase 3 horas de encenação, levantou-se para encerrar o encontro. O alívio de Valentina foi imediato, mas durou pouco. Foi um prazer conhecê-la, Valentina.
Espero vê-la novamente em breve, disse a senhora, antes de lançar o convite que faria o mundo da garçonete girar. Que tal virem jantar em casa na próxima semana? É hora de Valentina conhecer onde Dante cresceu, sentenciou a matriarca. O pânico subiu pela garganta de Valentina, mas qualquer tentativa de protesto foi cortada pela autoridade de Beatriz. Dante, organize tudo. Quero conhecer melhor a jovem que conquistou meu neto, concluiu ela, retirando-se com a família e deixando para trás apenas uma Camila Ventura que fervia em ódio. A sós com Valentina, Camila não se deu ao trabalho de esconder seu veneno. Aproximando-se o suficiente para que apenas a jovem ouvisse, ela lançou seu aviso final. Não sei que jogo vocês estão jogando, mas vou descobrir e, quando descobrir, vou expor essa farsa para todo mundo, sibilou a socialite antes de desaparecer no salão. Valentina ficou estática, o silêncio do restaurante agora parecendo um peso insuportável. Dante, quebrando o transe, retirou o maço de dinheiro do bolso. 5.000 reais. Como prometido, disse ele, estendendo as notas. Valentina olhou para o pagamento, sentindo o conflito ético rasgar seu peito. A situação havia escalado para além de um simples acordo, eles estavam agora no centro de uma conspiração familiar. Os 3 dias seguintes foram um borrão de ansiedade para Valentina. Os 5.000 reais permaneciam guardados na gaveta, um lembrete físico de que o milagre para a cirurgia de sua mãe vinha acompanhado de um preço moral alto. Enquanto servia mesas durante o turno da tarde, seu celular vibrou com uma mensagem que selou seu destino. Precisamos nos encontrar urgentemente. O jantar na casa da vovó é amanhã à noite. Desculpe não ter avisado antes. Dante, dizia o texto. A urgência daquelas palavras quase a fez derrubar uma bandeja, e o pânico em seu rosto não passou despercebido pelo gerente Carlos. Valentina percebeu que a mentira não tinha pernas curtas, ela tinha braços longos que agora a puxavam para o epicentro da alta sociedade. Ao final do expediente, Dante a esperava do lado fora, encostado em um carro cujo valor superava qualquer bem que Valentina possuísse. O nervosismo dele era visível no modo como passava a mão pelos cabelos, um gesto que ela já começara a associar à sua insegurança oculta. Valentina, obrigado por ter vindo, começou ele, mas ela não estava para gentilezas. Não tive muita escolha. Sua avó marcou um jantar sem nem me consultar se eu estava livre, retrucou ela. Dante suspirou, parecendo lutar com sentimentos que nem ele mesmo compreendia plenamente. Eu sei e peço desculpas pela situação, mas agora que chegamos até este ponto. Ele hesitou, e Valentina o interrompeu, questionando que ponto seria esse após apenas 10 minutos de teatro. Dante olhou para ela com uma intensidade que a desarmou completamente. Valentina, talvez não precise mais ser apenas representação. Esses últimos dias não consigo parar de pensar no jantar no restaurante, confessou ele, revelando que a autenticidade dela havia causado um impacto profundo em seu mundo de aparências. Ele explicou que todos em seu círculo usavam máscaras constantes e que ela fora a primeira pessoa em anos a tratá-lo como um ser humano comum. Valentina, contudo, sentiu o peso daquela expectativa. Você não pode colocar toda a responsabilidade de te ajudar a se encontrar nos meus ombros. Isso não é justo comigo, disse ela, tentando proteger seu próprio coração da vulnerabilidade que via nos olhos dele. Apesar da resistência, Dante foi persistente. Não estou colocando responsabilidade. Estou pedindo ajuda, ele disse simplesmente. Para o jantar na mansão Moreira, ele sabia que ela precisaria de uma armadura adequada. Eles seguiram para um shopping de luxo, um território onde Valentina se sentia uma intrusa completa. Ao entrar em uma boutique cujos preços eram astronômicos, ela sussurrou preocupada sobre o custo dos vestidos, mas Dante apenas pediu que ela confiasse nele. A vendedora os recebeu com a reverência reservada apenas aos clientes mais fiéis, reconhecendo o herdeiro imediatamente. Boa tarde, Sr. Moreira. Como posso ajudá-los hoje? Perguntou a mulher com um sorriso impecável. Dante não perdeu tempo e definiu a missão da tarde, mantendo o papel de namorado protetor mesmo na frente de estranhos. Minha namorada precisa de algo elegante, mas não excessivamente formal para um jantar em família, explicou ele. Valentina sentiu o olhar da vendedora sobre ela, avaliando seu porte e estilo. Era estranho ser tratada como alguém que pertencia àquele mundo,
quando horas antes ela estava limpando mesas e contando gorjetas. Enquanto Dante selecionava algumas peças, Valentina se via no espelho da loja, perguntando-se quem era a mulher que estava começando a emergir por trás do uniforme de garçonete. Enquanto provava vestidos de tecidos tão finos que pareciam nuvens, Valentina pensava na mãe. Aquela farsa estava garantindo a saúde dela, mas por quanto tempo ela conseguiria fingir ser alguém que não era? Dante a esperava do lado de fora do provador e, quando ela saiu usando o modelo que moldava sua silhueta com perfeição, o silêncio dele disse mais do que qualquer elogio. A admiração no olhar dele era genuína, e por um segundo, Valentina esqueceu o contrato, os 10 minutos e os 5.000 reais. Ela viu apenas um homem que parecia enxergá-la de verdade, e isso era mais assustador do que qualquer ameaça de Camila Ventura. O jantar na mansão seria o teste final. Valentina sabia que Dona Beatriz não seria tão fácil de convencer em seu próprio território e que Camila estaria à espreita, pronta para dar o bote. Mas, ao olhar para Dante, ela percebeu que não estava mais lutando sozinha. Eles eram cúmplices em um jogo perigoso onde o prêmio era a sobrevivência dela e a liberdade dele. Vamos conseguir fazer isso? Ela perguntou em voz baixa, enquanto a vendedora embalava o vestido. Dante segurou sua mão, um gesto que agora parecia terrivelmente natural. Só precisamos continuar fingindo. Até que a gente não precise mais, respondeu ele, deixando no ar a dúvida sobre onde a mentira terminava e a vida real começava. A palavra namorada fluiu dos lábios de Dante com uma naturalidade que desarmou Valentina, fazendo-a questionar se ele ainda estava apenas seguindo o roteiro da farsa. Durante os 40 minutos seguintes, ela se viu em um turbilhão de seda, rendas e alfaiataria, entrando e saindo de provadores que pareciam portais para outra dimensão. Ao experimentar um vestido azul marinho de corte impecável, Valentina mal reconheceu a mulher refletida no espelho. A peça realçava sua silhueta com uma elegância que o uniforme de garçonete sempre escondera. Este aqui é perfeito, declarou Dante, seu olhar fixo nela com uma intensidade que ia muito além da aprovação estética. A vendedora, percebendo a química, logo sugeriu acessórios para completar o conjunto. Realmente está linda. Vamos incluir sapatos e bolsa combinando, e Dante, sem hesitar, respondeu, sim, por favor. No trajeto de volta para casa, a curiosidade de Valentina superou seu receio, e ela o questionou sobre a necessidade de tanto luxo para um simples jantar em família. Dante foi honesto ao descrever a futilidade do ambiente em que crescerá, explicando que as roupas eram, na verdade, uma armadura social. Porque minha família tem o hábito de julgar as pessoas pela primeira impressão visual. Se você causar boa impressão esteticamente, eles vão dar uma oportunidade real de conhecer quem você é por dentro, confessou ele. Valentina sentiu um frio na barriga, admitindo que estava assustada com a possibilidade de se acostumar com um padrão de vida que nunca seria seu de verdade. Dante, porém, lançou uma semente de esperança, e se pudesse conseguir. Se eu te ajudasse a realizar seus sonhos em troca de você me ensinar a ser uma pessoa melhor. O contraste entre os mundos tornou-se gritante quando o carro importado de Dante estacionou diante da casa simples de Valentina na Zona Norte. Entre ruas que clamavam por manutenção e casas modestas, a realidade da luta diária dela se revelou em toda a sua crueza. Antes de subir, ela tomou uma decisão impulsiva e o convidou para entrar. Gostaria de conhecer minha família, ele aceitou prontamente, demonstrando uma disposição que ela não esperava de um milionário. Ao entrarem, Valentina chamou a mãe com uma voz que misturava orgulho e apreensão. Mãe, tem alguém aqui que quero apresentar, disse ela, vendo Teresa Silva aparecer na cozinha, caminhando com a fragilidade típica de quem carrega um coração cansado. Dante aproximou-se de Teresa com um respeito genuíno, tratando a mulher com uma deferência que comoveu Valentina. Mãe, este é Dante. Dante, minha mãe, Teresa apresentou ela. O jovem herdeiro não economizou elogios à namorada, garantindo que ela era uma mulher excepcional, algo que Teresa já sabia por instinto materno. O prazer é meu. Valentina não havia mencionado que estava se relacionando com alguém, comentou a mãe, estudando o rapaz. Dante, mantendo a farsa com maestria, respondeu com firmeza, é algo recente, senhora, mas posso afirmar com certeza que sua filha é uma mulher realmente excepcional. A conexão entre eles, mesmo baseada em um início fictício, começava a ganhar raízes de verdade.
A chegada de Lucas, o irmão mais novo, trouxe uma nova dinâmica ao encontro. O garoto, inicialmente cauteloso com a presença de um homem tão bem vestido em sua sala, logo se viu envolvido pela atenção de Dante. Ao descobrir o sonho de Lucas de cursar engenharia civil para construir moradias dignas, Dante demonstrou um interesse que não era apenas cortesia. Engenharia civil. Quero aprender a construir habitações dignas para pessoas que não têm onde morar adequadamente, explicou o jovem. Dante, surpreso pela profundidade do garoto, respondeu com admiração: é um objetivo admirável e necessário. O mundo realmente precisa de profissionais que pensem dessa forma. Ele foi além, oferecendo-se para levar Lucas a canteiros de obras reais. Valentina observou a interação em silêncio, percebendo que Dante possuía uma capacidade de conexão que ia muito além do que as colunas sociais mostravam. Ao se despedirem na calçada, a gratidão dela transbordou. Obrigada por ter tratado minha família com verdadeiro respeito, disse ela, sentindo o peso do jantar do dia seguinte retornar aos seus ombros. Ela expressou seu medo de se sentir deslocada na mansão dos Moreira, sem conhecer as regras daquele universo de etiquetas rígidas. Dante, porém, segurou seu rosto com delicadeza, oferecendo o único conselho que realmente importava para ele naquele momento. Seja exatamente quem você é. Foi sendo autenticamente você mesma que conquistou minha avó na primeira vez, afirmou ele. O que aconteceu em seguida mudou completamente o tom do contrato entre os dois. Dante se inclinou e a beijou, mas não foi o gesto encenado do restaurante, foi um beijo real, profundo e carregado de uma verdade que ambos vinham tentando ignorar. A eletricidade do momento paralisou Valentina, que sentiu o mundo ao seu redor desaparecer sob o toque dele. Quando finalmente se afastaram, a respiração de ambos estava descompassada, e a farsa parecia ter sido deixada para trás naquela calçada da Zona Norte. Amanhã, quando estivermos lá, não será mais representação para mim. Será completamente real, sussurrou Dante antes de partir, deixando-a sem fôlego. Valentina entrou em casa tocando os próprios lábios, tentando processar a transição de uma transação financeira de R$ 5.000 para uma declaração de intenções tão profunda. O beijo não fora apenas um contato físico, fora uma promessa de que ele estava disposto a enfrentar a própria família ao lado dela, não por conveniência, mas por algo que começava a florescer em meio ao caos. Ela mal dormiu, as borboletas no estômago mencionadas em romances parecendo agora um enxame frenético. O jantar na mansão Moreira não era mais apenas uma tarefa para salvar a cirurgia da mãe, era o teste final para um sentimento que ela ainda não sabia se tinha coragem de nomear. Na manhã seguinte, a rotina de Valentina parecia estranhamente distante. Enquanto se preparava para o trabalho, cada movimento seu era acompanhado pelo pensamento no vestido azul marinho guardado no armário e na promessa feita por Dante. O celular tocou, interrompendo seus devaneios. Era um lembrete de que o mundo real ainda exigia sua presença, mas seu coração já estava em outro lugar. Ela sabia que Camila estaria preparada para o abate e que Dona Beatriz estaria observando cada deslize, mas a lembrança do beijo de Dante servia como um combustível inesperado para sua coragem. Ela não era mais apenas a garçonete, ela era a mulher que desafiara a gravidade de dois mundos. A transformação de Valentina Silva estava completa, não pelas roupas caras, mas pela percepção de seu próprio valor. Ao atender o telefone, ela sentiu que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. O jantar na mansão Moreira seria o palco de uma revelação, mas a maior descoberta já havia acontecido dentro dela. Ela estava pronta para enfrentar a elite, não como uma impostora, mas como alguém que aprenderá que a maior riqueza não estava no saldo bancário, mas na coragem de ser genuína em um mundo de sombras. O jogo havia mudado, e Valentina agora jogava para ganhar muito mais do que apenas o dinheiro da cirurgia. Um mundo de fantasia que Valentina começava a construir desmoronou com uma única ligação de um número desconhecido. O sangue em suas veias pareceu congelar ao ouvir a voz de Rafael, o irmão de Dante, exigindo um encontro imediato na praça em frente ao restaurante. O tom não guardava resquícios da polidez forçada do jantar anterior, era gélido, carregado de uma autoridade implacável. Ao chegar ao local, ela encontrou um homem cujos movimentos calculados e expressão sombria indicavam que a farsa fora exposta. Obrigado por vir, disse ele, embora a gratidão estivesse ausente. Sem rodeios, ele lançou a bomba que a fez perder o equilíbrio.
temos que conversar sobre essa farsa que você e meu irmão estão armando. Rafael não estava blefando. Ele retirou o celular do bolso e exibiu fotos que funcionavam como sentenças judiciais: Valentina saindo do trabalho, o encontro com Dante, a visita à loja de luxo e, finalmente, a chegada na casa humilde da Zona Norte. A privacidade que Valentina acreditava ter era, na verdade, um cenário vigiado. Dante te pagou para fingir ser namorada dele na frente da família. A pergunta é: quanto você quer para parar com isso? Questionou ele, com um desdém que reduzia toda a luta e a dignidade de Valentina a uma mera transação comercial. Para Rafael, ela não era uma mulher com sonhos, mas uma peça de baixo custo em um jogo de interesses. A palavra oportunista atingiu Valentina com a força de um golpe físico, deixando-a sem ar. Ela tentou explicar que a iniciativa partirá de Dante, que o desespero dele após a humilhação de Camila fora o estupim, mas Rafael não estava interessado em nuances emocionais. Ele via apenas uma ameaça ao nome da família Moreira e estava disposto a usar seu poder para eliminá-la. Desaparece da vida dele hoje mesmo, não vai ao jantar, some e nunca mais o procura, ordenou ele, oferecendo um ultimato cruel. Se ela não cumprisse, ele revelaria a Dona Beatriz que Valentina era apenas uma garçonete desesperada por dinheiro, garantindo uma expulsão humilhante pelas mãos da própria matriarca. Valentina deixou a praça sentindo-se pequena, suja e profundamente humilhada. A chantagem de Rafael plantara a semente da dúvida: ela seria realmente vista apenas como uma golpista aos olhos do mundo. No restaurante, o trabalho tornou-se um suplício, suas mãos tremiam e o erro parecia iminente. Carlos, percebendo seu estado deplorável, ofereceu-lhe a chance de ir embora mais cedo, mas a necessidade financeira a manteve ali, ancorada ao chão que agora parecia ceder. Às 5 da tarde, o contraste tornou-se insuportável quando Dante apareceu, radiante e alheio ao pesadelo, cumprimentando-a com um carinho que ela não sabia mais se podia aceitar. Oi, amor. Pronta para conhecer a família? Perguntou ele, ignorando o abismo que se abrirá. O silêncio de Valentina foi o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Ela o conduziu a um canto reservado do restaurante, onde as palavras saíram com dificuldade, carregadas de angústia. Seu irmão Rafael me procurou hoje. Ele sabe, Dante. Sabe que você me pagou, sabe que é tudo mentira. Tem fotos nossas, revelou ela, vendo o sorriso de Dante desaparecer instantaneamente. A revelação de que Rafael exigirá seu sumiço em troca do silêncio deixou Dante pálido, mas, ao contrário do que Valentina esperava, ele não recuou. Ele segurou as mãos trêmulas dela, buscando um contato que parecia ser sua única âncora em meio à tempestade familiar que se aproximava. Dante não estava disposto a permitir que o irmão ditasse as regras de sua felicidade. Ele olhou profundamente nos olhos de Valentina, exigindo uma verdade que ia além do contrato inicial de R$ 5.000. Valentina, olha para mim. O que sente por mim? Perguntou ele, ignorando os protestos dela de que sentimentos não importavam naquele momento de crise. Para Dante, a descoberta de Rafael fora o catalisador para uma confissão necessária. Importa sim. É a única coisa que importa, insistiu ele, deixando claro que o homem que buscará uma namorada de aluguel no Bela Vista não existia mais. A confusão de Valentina era legítima. O beijo da noite anterior e a chantagem de Rafael haviam borrado as linhas entre a realidade e a encenação. Dante, percebendo a fragilidade dela, aproximou-se ainda mais, eliminando qualquer espaço para dúvidas. Então deixe eu esclarecer. Nada do que sinto por você é representação. Nada, afirmou ele com uma intensidade avassaladora. Ele explicou que o medo de Rafael não era pela reputação da família, mas pela possibilidade de que Dante tivesse finalmente encontrado alguém real, alguém que o transformasse e o libertasse da superproteção sufocante e do cinismo em que sempre viveu. Valentina tentou argumentar, lembrando de que ela de fato aceitara o dinheiro, o que validava a acusação de Rafael. Contudo, Dante rebateu com uma compreensão que ela nunca receberá de ninguém. Você aceitou porque precisava ajudar sua mãe, não porque queria se aproveitar de mim. Conheço você, Valentina. Vi como trata sua família, como trabalha, como sonha, disse ele. Para Dante, o caráter de Valentina não era definido pelo valor em sua conta bancária, mas pela integridade de suas ações.
Ele estava pronto para enfrentar o irmão e a avó, disposto a transformar a farsa em uma verdade que ninguém poderia contestar. O coração de Valentina disparou quando Dante revelou seu plano de contar a verdade para Rafael, que o que começara como uma farsa havia se tornado um sentimento genuíno. Valentina, eu me apaixonei por você de verdade e não vou deixar meu irmão ou qualquer outra pessoa destruir isso, declarou ele, assumindo o risco de um escândalo ainda maior. A incerteza sobre a aceitação da família Moreira permanecia como uma nuvem negra sobre eles, mas a determinação de Dante oferecia uma proteção que Valentina nunca imaginara possuir. Ela não era mais apenas uma funcionária cumprindo um acordo, ela era a mulher que ele escolhera defender contra o próprio sangue. Parados naquele canto do restaurante, o destino de Valentina Silva mudou novamente. O jantar na mansão Moreira não seria mais um teste de atuação, mas um campo de batalha pela verdade e pelo amor. A ameaça de Rafael ainda ecoava em sua mente, mas o calor das mãos de Dante e a promessa em seus olhos davam a Valentina a força necessária para não fugir. E se sua família não aceitar? Ela perguntou, sentindo que aquela era a pergunta de R$ 1.000.000. Dante não deu uma resposta pronta, mas seu abraço firme indicava que, independentemente do que acontecesse na mansão, ele não a deixaria voltar a ser apenas a garçonete invisível. A tensão entre os dois mundos finalmente atingiu o ponto de ruptura. Quando Dante ofereceu renunciar à própria família para ficar ao lado de Valentina, ela sentiu o peso de uma responsabilidade que nunca desejou carregar. O som estridente do celular interrompeu o momento, trazendo a voz hostil de Rafael com notícias devastadoras. Dante, onde você está? Vovó acabou de ligar. Camila contou uma história maluca sobre você estar pagando uma garçonete para fingir ser sua namorada, disparou o irmão. O sangue de Dante fugiu do rosto enquanto ele ouvia que Camila não apenas expusera a farsa, mas possuía fotos e gravações da conversa inicial no restaurante, onde o valor de R$ 5.000 fora proposto. O chão parecia desaparecer sob os pés de Valentina. A revelação de que existia um registro áudio do acordo comercial tornava qualquer justificativa de amor real impossível de ser acreditada pela elite. Gravações de quê? Da conversa que você teve com a Valentina no primeiro dia. Quando ofereceu R$ 5. 000, confirmou Rafael, exigindo que o irmão voltasse para casa sozinho. Dante desligou o aparelho com as mãos trêmulas, mas Valentina já havia tomado sua decisão. Ela percebeu que a verdade, por mais que tentassem transformá-la, estava manchada por um contrato financeiro que nenhum sentimento poderia pagar aos olhos da sociedade. Em um ato de sacrifício doloroso, Valentina começou a se afastar, ignorando os apelos de Dante para que lutassem juntos. Não, Dante, Rafael estava certo. Eu sou apenas uma garçonete que não pertence ao seu mundo. Foi loucura pensar que poderia dar certo, disse ela, as palavras saindo como navalhas de sua própria garganta. Dante tentou segurá-la, implorando por uma chance de provar que a vida real dele poderia incluí-la, mas a lógica cruel da realidade se impôs. Valentina sabia que permitir que ele perdesse a família por sua causa seria um fardo que o amor deles não suportaria. Ela partiu, deixando-o sozinho entre as mesas vazias do restaurante. 2 semanas se passaram como um deserto de monotonia e dor silenciosa. Valentina mergulhou em turnos duplos no Bela Vista, usando o cansaço físico como anestesia para a saudade que latejava em seu peito. Cada vez que o sino da porta tocava, seu coração disparava em uma esperança inútil de ver os olhos escuros de Dante, apenas para ser esmagado pela realidade de clientes desconhecidos. Ela havia usado parte do dinheiro para os exames da mãe, mas o preço emocional daquela quantia parecia aumentar a cada dia. O mundo de luxo que ela visitará por instantes agora parecia um sonho febril do qual ela fora bruscamente acordada. A calmaria foi interrompida pela entrada triunfal de Camila Ventura no restaurante, caminhando como se fosse a dona do mármore sob seus pés. Quando seus olhos encontraram os de Valentina, um sorriso de vitória cruel iluminou seu rosto. Você é Valentina Silva, não é? Podemos conversar em particular. É sobre Dante Moreira, solicitou ela com um veneno polido. Valentina, querendo evitar um escândalo público em seu local de trabalho, conduziu a rival para uma mesa isolada. O ar entre as duas estava carregado de uma eletricidade estática, e Valentina sentiu suas unhas se cravarem nas palmas das mãos, preparando-se para o golpe que sabia que viria.
Camila começou agradecendo a Valentina por ter sumido e feito a coisa certa, mas o verdadeiro motivo de sua visita era desferir o golpe de misericórdia. Vim dividir uma boa notícia. Dante e eu estamos juntos de novo, declarou a socialite, observando o impacto de suas palavras. Para selar a mentira ou a verdade, Valentina não sabia mais distinguir. Camila exibiu uma foto de ambos brindando em um restaurante caro na noite anterior. Dante sorria na imagem, embora houvesse algo melancólico em seu semblante que apenas Valentina conseguia decifrar. O soco no estômago foi real, tirando o fôlego da garçonete. O interrogatório de Camila continuou, destilando o preconceito de classe que sempre fora o muro entre os dois mundos. Dante nunca seria feliz com alguém do seu nível social. Ele precisa de uma mulher que entenda o mundo dele. Uma mulher como eu, afirmou com arrogância. Valentina sentiu uma náusea profunda, percebendo que sua partida havia deixado o caminho livre para que a antiga ordem se restabelecesse. Antes de sair, Camila ainda lançou um conselho de mulher para mulher, sugerindo que Valentina procurasse alguém de sua própria classe e esquecesse que o herdeiro dos Moreira um dia cruzara seu caminho. O encerramento do encontro foi brutal. Dante me disse pessoalmente que o que vocês tiveram foi apenas um capricho momentâneo, mentiu Camila, atingindo o ponto mais frágil da autoestima de Valentina. Sozinha no banheiro do restaurante, Valentina chorou lágrimas que misturavam luto e indignação. Ela sentia raiva por ter acreditado na sinceridade de um homem que agora parecia ter voltado para os braços da ex-noiva assim que a pressão familiar aumentou. Lavar o rosto e retocar a maquiagem tornou-se um ritual de sobrevivência para que pudesse terminar o turno em modo automático, sentindo-se uma casca vazia. O final do expediente chegou com a exaustão típica de quem carrega o peso do mundo. Eram quase 7 da noite quando seu telefone tocou, exibindo um número desconhecido que fez seu coração parar por um breve segundo. A dúvida sobre quem estaria ligando naquele horário, seria Rafael com mais ameaças ou Dante tentando uma explicação, trazia uma mistura de medo e expectativa. Valentina olhou para a tela, sentindo que aquela ligação poderia ser o capítulo final de sua história com os Moreira ou o início de uma reviravolta que ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar. Ao atender o celular, a voz do outro lado não era a que ela esperava, mas trazia uma urgência que a fez paralisar no meio da calçada. O destino parecia não ter terminado de brincar com sua vida, e as peças que ela acreditava terem sido guardadas na caixa estavam sendo lançadas novamente sobre o tabuleiro. Valentina respirou fundo, preparando-se para o que quer que viesse a seguir, ciente de que, independentemente da dor, ela não era mais a mesma mulher que aceitara fingir um beijo por R$ 5.000 2 semanas atrás. O destino de Valentina tomou um rumo inesperado quando o visor do celular revelou uma ligação que ela jamais imaginaria receber. Ao atender, a voz firme e inconfundível da matriarca da família Moreira preencheu a linha, desarmando qualquer tentativa de defesa da jovem. Alô, Valentina. Aqui a dona Beatriz Moreira, anunciou a senhora, ignorando o espanto da garçonete. Quando questionada sobre como obtiver o número, Beatriz foi enigmática, afirmando possuir seus recursos e exigindo um encontro imediato no café central. A urgência na voz da matriarca não deixava espaço para protestos. Se você se importa minimamente com Dante, vai me encontrar, sentenciou, encerrando a chamada e deixando Valentina em um estado de perplexidade absoluta. No café central, Valentina encontrou uma Beatriz Moreira que parecia ter despido parte de sua armadura aristocrática. A proposta da senhora foi um choque. Ela não estava ali para afastar a jovem, mas para implorar que ela retornasse para Dante. Vim pedir para você voltar para ele. Dante está destruído, confessou a avó, revelando que o neto se transformará em uma sombra apática de si mesmo desde a partida de Valentina. Beatriz admitiu que, embora ele estivesse publicamente com Camila, aquilo não passava de uma encenação melancólica fruto da pressão familiar. O relato de que Dante enfrentará a avó para contar toda a verdade sobre o acordo inicial e seu amor genuíno fez o peito de Valentina arder de saudade. A confissão de Dona Beatriz atingiu o ápice quando ela admitiu ter cometido um erro de julgamento imperdoável. O erro de achar que berço define caráter, que dinheiro define valor, disse ela, aproximando-se de Valentina com uma humildade rara. A matriarca revelou ter visitado a casa de Valentina na Zona Norte, onde conversou com Teresa e Lucas. O que Beatriz encontrou na modesta residência foi uma dignidade que o dinheiro não podia comprar.
Ela viu a força de uma filha que sacrificará o próprio futuro pela saúde da mãe e a integridade de um irmão que sonhava em mudar o mundo. Aquela realidade crua e honesta fora o fator que finalmente rompeu o preconceito da matriarca. Diante da hesitação de Valentina, Beatriz foi categórica ao diferenciar os sentimentos em jogo. Camila amava o status, enquanto Valentina amava o homem. Estou pedindo para você dar uma segunda chance ao amor de vocês, apelou a senhora, propondo um plano audacioso e quase cinematográfico. Ela convidou Valentina para o jantar de noivado oficial de Dante e Camila, que ocorreria na noite seguinte, com um objetivo claro. Quero que você esteja lá para impedir que isso aconteça, desafiou Beatriz. A pergunta final da matriarca ecoou na mente de Valentina como um chamado às armas. Você tem coragem suficiente para lutar pelo homem que ama? Ao retornar para casa, Valentina sentia-se em um turbilhão emocional. Ver a mãe, Teresa, e o irmão, Lucas, trouxe à tona a conversa que eles tiveram com a senhora elegante que os visitará. Teresa, percebendo o conflito da filha, ofereceu a sabedoria de quem já viverá muito. A vida não dá garantias, mas quando a gente encontra algo de verdade, vale a pena lutar, disse a mãe, questionando se o silêncio de Valentina era fruto do bom senso ou apenas medo de ser feliz. Valentina passou a noite em claro, oscilando entre a decisão racional de se proteger da humilhação e o desejo impulsivo de seguir o plano de Beatriz e resgatar Dante de sua prisão de conveniências. Pela manhã, a exaustão quase a fez desistir. A ideia de interromper o noivado na mansão dos Moreira parecia uma loucura destinada ao fracasso. Contudo, ao chegar ao restaurante Bela Vista para seu turno, uma nova peça do quebra-cabeça surgiu. Rafael Moreira, o homem que a chantageara na praça, estava sentado em uma mesa no canto, com uma postura que não lembrava em nada o carrasco de 2 semanas atrás. Ele parecia inquieto, mexendo nervosamente em um copo de café enquanto esperava por ela. Valentina. Posso falar com você, pediu ele, levantando-se assim que a viu, demonstrando uma urgência que ela não pôde ignorar. Valentina sentou-se à frente de Rafael, esperando uma nova rodada de ameaças, mas o que encontrou foi um pedido de desculpas atravessado. Rafael admitiu que a infelicidade latente de Dante estava tornando a convivência familiar insuportável e que, embora ainda tivesse reservas, não podia ignorar o fato de que o irmão estava definhando. Eu estava tentando proteger o nome da família, mas acabei destruindo meu irmão, confessou ele, em um raro momento de vulnerabilidade. O apoio inesperado do irmão mais velho de Dante foi o sinal que Valentina precisava. Se até o seu maior inimigo estava cedendo, talvez houvesse realmente um lugar para ela naquele mundo de aparências. A preparação para o jantar tornou-se uma missão de guerra. Valentina retirou o vestido azul marinho do armário, sentindo o tecido luxuoso entre os dedos como um símbolo de sua transformação. Ela não iria mais como uma garçonete disfarçada, mas como uma mulher que sabia seu valor e o peso do amor que carregava. A insegurança ainda sussurrava em seus ouvidos, lembrando-a do abismo social, mas a imagem de Dante voltando para Camila por obrigação era um motor muito mais potente que o medo. Ela olhou-se no espelho e, pela primeira vez, não viu apenas a moradora da Zona Norte, mas a única pessoa capaz de salvar Dante Moreira de si mesmo. O trajeto até a mansão dos Moreira foi preenchido por um silêncio tenso dentro do táxi. Valentina observava as luzes da cidade mudarem, tornando-se mais brilhantes e imponentes conforme se aproximava do bairro nobre. Ao chegar diante dos portões de ferro, ela sentiu o coração martelar contra as costelas. O jardim estava iluminado para a festa, e o som de música clássica flutuava pelo ar, sinalizando que o evento de noivado já havia começado. Ela respirou fundo, segurando a pequena bolsa que combinava com o vestido, e deu o primeiro passo em direção à entrada principal, ciente de que não haveria volta após cruzar aquele limiar. Lá dentro, o brilho dos lustres de cristal e o tilintar das taças de champanhe compunham o cenário da elite que a desprezava. Camila, radiante em um vestido de noiva simbólico, circulava como se já fosse a dona da casa, enquanto Dante permanecia ao seu lado com um olhar vago e ausente. No momento em que Valentina entrou no salão, o tempo pareceu parar. Os olhares se voltaram para ela, e o sussurro de choque percorreu a sala. Dante, ao vê-la, deixou a taça de champanhe inclinar-se perigosamente, sua expressão mudando do vazio para um choque absoluto. O jogo final havia começado,
e Valentina Silva estava pronta para dar sua última cartada. Rafael parecia ter passado por uma metamorfose emocional nas últimas 2 semanas, despojando-se da armadura de arrogância que antes o definia. Sentado à frente de Valentina no restaurante, ele não trazia ameaças, mas um pedido de perdão que a deixou sem fôlego. Vim pedir desculpas pelo jeito que te tratei, pelas coisas que disse. Percebi que cometi um erro terrível ao achar que dinheiro e status eram mais importantes que a felicidade do meu irmão, confessou ele, com uma sinceridade que Valentina nunca imaginou encontrar em um Moreira. Ele revelou que Dante estava definhando, entregue a um destino que não escolhera por acreditar que a havia perdido para sempre, e que o jantar de noivado daquela noite era apenas uma sentença de infelicidade aceita por pura exaustão. O questionamento de Rafael sobre a verdadeira diferença entre os dois mundos atingiu Valentina como uma epifania. Ele argumentou que a educação e a conta bancária eram superficiais diante da coragem necessária para amar. Sabe qual é a real diferença? Coragem. Dante teve coragem de se apaixonar por você. Você teve coragem de se afastar para protegê-lo. Agora a pergunta é: vocês dois têm coragem de lutar pelo que sentem? Indagou Rafael. Ele descreveu como Valentina havia dado um propósito real à vida de Dante, transformando-o em um homem que se importava com o próximo e que questionava privilégios. Antes de partir, Rafael deixou claro que, se ela aparecesse na mansão às 8 horas, teria seu apoio incondicional contra qualquer resistência familiar. Ao chegar em casa, Valentina foi recebida por uma cena que a emocionou profundamente. Seu irmão, Lucas, estava vestindo um terno emprestado, lutando contra o nó da gravata com uma determinação heróica. Lucas, o que você está fazendo? Me arrumando para te acompanhar e te apoiar no jantar de hoje à noite, declarou o jovem, recusando-se a deixar a irmã enfrentar o covil dos leões sozinha. Ele lembrou Valentina das lições que ela mesma lhe ensinara sobre não ser definido pela origem, mas pelo destino que escolhemos seguir. O garoto, que outrora era tímido, agora exalava uma força que espelhava a resiliência da própria irmã. Teresa Silva surgiu com um vestido azul que Valentina nunca vira, um empréstimo da vizinha Mercedes que parecia ter sido costurado para aquele momento exato. Diante dos protestos de Valentina sobre a loucura de interromper um noivado de elite, Teresa impôs sua autoridade materna com uma firmeza inabalável. Você vai, porque minha filha não é covarde. Você trabalhou 3 empregos, abriu mão de sonhos e nunca recuou. Se esse homem é importante, você vai lutar por ele, sentenciou a mãe. Teresa deixou claro que, independentemente do resultado ou das possíveis humilhações, o importante era a tentativa, garantindo que a família estaria lá como um escudo impenetrável. A união da família Silva transformou o que era um plano incerto em uma missão de honra. Valentina olhou para a mãe frágil e para o irmão adolescente, percebendo que eles estavam dispostos a entrar em um ambiente hostil apenas para que ela não se sentisse pequena. Vocês realmente vão comigo. Somos uma família, e famílias se apoiam, confirmou Teresa. Naquela hora de preparação, Valentina não via mais apenas a garçonete no espelho, mas uma mulher prestes a reivindicar seu lugar em uma história que o dinheiro tentou apagar. O pânico ainda rugia em seu peito, mas a presença dos seus era a âncora que a impedia de flutuar para longe da própria coragem. Enquanto se olhava no espelho do banheiro, Valentina tentava reconciliar a imagem sofisticada que o vestido azul proporcionava com a insegurança que ainda sussurrava em sua mente. O medo de que Dante pudesse ter desistido dela ou que realmente houvesse encontrado conforto nos braços conhecidos de Camila era um veneno persistente. Lucas, percebendo a hesitação da irmã, ofereceu a clareza que só a observação silenciosa permite. Aquele homem estava completamente apaixonado por você. Dava para ver pelo jeito que ele te olhava quando pensava que ninguém estava vendo, garantiu o garoto, dando a Valentina o empurrão final necessário para cruzar a porta de casa. O trajeto no táxi emprestado foi uma jornada de silêncios pesados e respirações profundas. O cenário mudava drasticamente conforme se aproximavam da mansão dos Moreira, onde a opulência dos jardins iluminados e os carros importados estacionados por manobristas criavam uma barreira visual intimidadora. Valentina sentiu um impulso avassalador de pedir ao motorista que desse meia volta, sentindo o peso de 1000 olhos invisíveis sobre sua origem simples. Segunda opção. Milhares delas. Mas vai entrar mesmo assim? Perguntou Lucas,
captando terror nos olhos da irmã enquanto o carro parava diante do portão monumental. A resposta de Valentina veio do fundo de sua alma, onde o amor por Dante era mais forte do que qualquer protocolo social. Vou entrar e vou lutar pelo homem que amo, afirmou ela, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Teresa sorriu, apertando a mão da filha com uma força que transcendia sua fragilidade física. Vamos mostrar para esses ricos o que é uma família de verdade, declarou a matriarca, liderando o pequeno grupo em direção à entrada principal. Elas não entravam como pedintes ou como parte do serviço, mas como convidadas do destino, prontas para desafiar a lógica de um mundo que valoriza o saldo bancário acima da integridade. A entrada na mansão foi como atravessar uma membrana para outra dimensão. O brilho dos lustres, o cheiro de perfumes caros e o murmúrio de conversas sobre ações e viagens internacionais envolviam o salão. Valentina caminhava com a cabeça erguida, o vestido azul balançando a cada passo, sentindo o apoio de Lucas e Teresa logo atrás dela. Ela sabia que sua presença ali era uma granada em um campo de flores artificiais, e que o anúncio do noivado estava prestes a se tornar o palco de sua maior batalha. O ar parecia mais rarefeito, mas ela respirava fundo, buscando o olhar de Dante no meio da multidão elegante. No centro do salão, Dante Moreira permanecia estático ao lado de uma Camila exultante, agindo como um autômato sob o escrutínio dos convidados. No momento em que Valentina cruzou o limiar do salão principal, o tempo pareceu sofrer uma distorção. O tilintar dos cristais cessou conforme a notícia de sua presença se espalhava em sussurros chocados. Dante ergueu os olhos, e ao encontrar a visão de Valentina em seu vestido azul, acompanhada de sua família, o vazio em seu olhar foi substituído por uma chama de esperança tão intensa que o salão inteiro pareceu estremecer. A farsa havia terminado, a vida real acabará de chegar para reivindicar o seu lugar. O salão principal da mansão Moreira, decorado com uma opulência que costumava intimidar Valentina, tornou-se o palco da maior verdade de sua vida. Entre flores brancas e o brilho frio do ouro, ela avançou ladeada por Teresa e Lucas, formando um tríptico de dignidade que silenciou os sussurros da elite. Dona Beatriz, a anfitriã cuja autoridade era a lei, aproximou-se com um olhar que misturava alívio e uma admiração genuína. Senhora Silva! Que bom que veio! Estava começando a temer que perdesse a coragem, confessou a matriarca. Valentina, sentindo o calor do apoio de sua família, respondeu com a honestidade que a definia: quase perdi. Mas minha família me lembrou de quem sou. A resposta de Beatriz selou o destino daquela noite. Perfeito. Por que vai precisar de toda essa força nos próximos minutos? A tensão no ar tornou-se quase sólida quando Camila Ventura surgiu, uma visão de grife e desdém. O choque ao ver a garçonete em seu território fez sua máscara de perfeição trincar. O que vocês estão fazendo aqui? Sibilou ela, buscando manter a compostura diante dos convidados curiosos. A resposta não veio de Valentina, mas de Teresa, que com uma serenidade inabalável declarou que haviam sido convidadas pela própria anfitriã. Camila tentou apelar para Beatriz, sugerindo um engano, mas foi cortada prontamente pela matriarca. O único engano aqui, Camila, foi eu ter demorado tanto para perceber o que realmente importa. Naquele momento, a ordem social dos Moreira começava a ruir para dar lugar a algo muito mais profundo. Dante desceu a escadaria como um homem sentenciado, até que sua visão captou o azul do vestido de Valentina no centro do salão. O tempo pareceu parar, o ruído das taças e as risadas cessaram enquanto ele caminhava em transe em direção à mulher que acreditava ter perdido. Você veio, sussurrou ele, a voz embargada por uma emoção crua. Camila, em um gesto de possessividade desesperada, tentou reclamar o noivado, mas Dante já não pertencia mais àquele roteiro. Valentina, sustentada pelo olhar firme de Lucas e o toque carinhoso de Teresa, explicou que estava ali porque algumas oportunidades na vida não se repetem. Famílias se apoiam. É isso que fazemos por quem amamos, afirmou Teresa, deixando a frase ecoar como uma lição para todos os presentes. Dona Beatriz assumiu o centro do salão, convocando a atenção de todos com o tilintar de uma colher de prata contra o cristal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Com uma coragem que desafiava décadas de tradição,
ela apresentou a família Silva não por seus títulos, mas por sua essência, a costureira que criará heróis, o jovem que sonhava em construir lares e a mulher que trabalhava até a exaustão pela saúde da mãe. Essa família me ensinou algo que havia esquecido, que valor não se mede por conta bancária, mas por caráter, declarou a matriarca. Camila tentou um último protesto sobre a inapropriedade do momento, mas foi a voz de Dante que cortou o ar como uma navalha. O que não é apropriado é fingir um noivado com alguém que não amo. O anúncio de Dante foi o golpe de misericórdia nas aparências. Ele se afastou de Camila, caminhando até Valentina sob os olhares fascinados de uma plateia que esperava um escândalo e recebeu uma declaração. Estou dizendo a verdade. Algo que deveria ter dito há semanas, afirmou ele. Valentina, temendo pelas consequências familiares dele, tentou impedi-lo, mas Dante estava decidido a construir algo real sobre as cinzas da mentira. Senhoras e senhores, não haverá noivado hoje. Não posso me casar com Camila porque meu coração pertence a outra pessoa, proclamou ele, selando sua ruptura com as expectativas sociais para abraçar a própria humanidade. Diante da fúria de Camila, que o acusava de jogar fora o futuro por uma garçonete, Dante não recuou 1 milímetro. Vou jogar fora uma mentira por um amor verdadeiro, respondeu ele. Quando questionado sobre ser deserdado, ele olhou para Rafael, que acenou em aprovação silenciosa, e para Beatriz, que sorria com orgulho. Dante estava pronto para construir uma vida nova com as próprias mãos, se fosse necessário. Ele se ajoelhou ali mesmo, no mármore da mansão, e fez a pergunta que transformaria os 10 minutos de farsa em uma eternidade de compromisso. Valentina Silva, você me ensinou o que é amor verdadeiro. Quer se casar comigo? Valentina olhou para o homem que, semanas antes, era apenas um cliente desesperado e que agora era sua alma gêmea. Com as mãos trêmulas, ela pediu que ele se levantasse, recusando a submissão do gesto para abraçar a igualdade do sentimento. Dante, levanta. Não precisa se ajoelhar para mim. Somos iguais, disse ela com doçura. Olhando nos olhos dele, ela deu a resposta que todos esperavam. Sim, quero me casar com você. Não pelo que você tem, mas pelo que você... O beijo que se seguiu não tinha nada de encenação, era a promessa solene de duas pessoas que haviam encontrado sua metade em meio ao caos das classes sociais. Surpreendentemente, até Camila Ventura encontrou um momento de clareza em meio à derrota. Aproximando-se com uma tristeza que beirava o alívio, ela admitiu que nunca se amaram de verdade, apenas a ideia um do outro. Cuide bem dele e ensine-o a ser feliz de verdade, disse ela a Valentina, antes de sair do salão. A maioria dos convidados, tocada pela sinceridade avassaladora da cena, explodiu em aplausos. Naquela noite, a mansão Moreira deixou de ser um templo de status para se tornar o berço de uma nova linhagem familiar, onde a coragem e a honestidade eram os maiores ativos. Anos depois, o legado daquela noite permanecia vivo na casa aconchegante que Valentina e Dante construíram. Dante cumprirá sua promessa, deixando a empresa tradicional para fundar uma construtora de habitação popular, transformando o sonho de Lucas em realidade. Valentina formou-se em administração, tornando-se a mente estratégica por trás dos negócios e do sonho compartilhado. Teresa, com a saúde restaurada pela cirurgia e pelos cuidados, via os netos crescerem com a energia de quem vencer a vida. Lucas, agora engenheiro-chefe, trabalhava ao lado do cunhado, provando que a origem não limitava o talento de quem tinha propósito. Dona Beatriz, frequentadora assídua do lar, orgulhava-se da neta que o destino, e 10 minutos de ousadia, lhe trouxera. No final de uma tarde, abraçada por Dante na varanda, Valentina refletiu sobre a jornada. Em que está pensando? Perguntou ele. Em como 10 minutos mudaram nossa vida inteira, respondeu ela. Dante a apertou nos braços, concluindo a história com a sabedoria que o amor lhe ensinara. Não foram os 10 minutos. Foi a coragem de acreditar que o amor vale qualquer risco. Vale cada segundo de incerteza e cada obstáculo superado. Eles sabiam que o amor verdadeiro não via classes, ele apenas existia, e eles haviam decidido caminhar juntos para sempre.